da igreja primitiva, depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Observa que o livro de Atos dos Apóstolos vai ser escrito pelo doutor Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas. Observa que Lucas, ele foi o escritor do livro Atos dos Apóstolos. E observamos que Lucas, ele fez algumas viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Observa que no livro de Colossenses, capítulo 4, do verso 14, o próprio Paulo, ele vai falar o nome de Lucas. Observa que Paulo já estava preso, e quando ele faz uma exortação para a igreja, e ali ele vai pedir para a igreja que não parasse de orar, e que não parasse de fazer ação de graça, e que não parasse de pregar a palavra do Senhor, para que as portas viessem a ser abertas, ou seja, para que a palavra do Senhor viesse a alcançar aquelas almas daquela época. E ele vai mencionar abaixo, falando sobre Lucas, doutor Lucas, meu amado querido, louvado seja o nome do Senhor. Observamos que no livro de 2 Timóteo, Paulo vai relatar novamente, falando sobre Lucas. Paulo, ele estava preso, e ele vai dizer: só Lucas que esteve comigo, Labandai a Sôpia. Observa que Paulo, que Lucas, ele escreve a carta, o Evangelho de Atos dos Apóstolos, ou seja, ele não pôde ver Jesus, mas ele vai escrever o crescimento da igreja primitiva. Observa que ela iniciou ali quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus escolheu ali Pedro para ser apóstolo, ou ele vai estar de frente da igreja do apóstolo, da igreja dos apóstolos. Observa que Pedro, ele tinha intimidade com o Senhor Jesus. Observa que Pedro, ali no livro de Mateus, ele vivia ali em Cafarnaum, ali na Galileia. E o próprio Jesus, depois que ele foi atentado, ele vai entrar em Cafarnaum, ou seja, para se cumprir aquilo que os profetas, eles falaram. Louvado seja o nome do Senhor, que vai dizer: e o povo que andava em treva, eles viram uma grande luz, e essa luz, todos nós sabemos que é Jesus de Nazaré, que está aqui hoje, nesta noite, e tem nos libertado e nos chamado para uma grande obra. Eita glória! Arabandaia sob a náusea. E o povo que estava sentado em trevas viu a grande luz. Observa que os profetas no passado já profetizavam a respeito do Messias. E ali o Senhor, ele vai dizer: é chegado o reino de Deus neste lugar, é chegado o reino do céu neste lugar. E quando ele estava pregando, a Bíblia diz que ele vai ver Mateus, irmão André, que eram pescadores, e o Senhor, ele vai fazer um chamado: venha ser pescadores de homens. E a Bíblia diz que imediatamente eles vão largar a sua rede para exercer o seu chamado. O que eu entendo com isso? Que é necessário é você largar tudo aquilo que impede de Deus realizar a obra na sua vida e na tua vida. Porque para eles servir ao Senhor, eles largaram tudo. Venha ser pescador de homem.
falando para mim e para você. O que está impedindo de exercer o chamado? O que está impedindo, aleluia, de seguir o Mestre? Mas Jesus está aqui nesta noite e dizendo: vinde pedindo de meu Pai, é dar por herança aquilo que eu tenho. O que impede nesta noite? Meu Deus da glória! E a Bíblia diz que Jesus ele dá continuidade. E mais na frente vai topar Tiago e João, dois irmãos, e o seu pai Zebedeu. E eles estavam ali consertando a rede. Falar em açougue. E Jesus chama: venha, venha ser pescadores de homens. Imediatamente eles vão largar tudo e vai largar até o seu pai, porque eu entendo que para seguir o Senhor nós temos que renunciar a tudo, porque não é a minha vontade nem a sua vontade. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus na sua vida e na minha vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eles vão largar tudo para seguir o Mestre, porque entenderam do seu chamado, entenderam que sem Jesus não é nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E eles vão dar continuidade. A Bíblia diz que embaixo ele curava os enfermos, ele curava os aleijados, toda monastia era repreendida no nome de Jesus. E aqueles homens seguiram para fazer a obra do Senhor. E estava lá o Mateus, Pedro estava lá. E o Senhor, no livro de Mateus capítulo 12, 16, a Bíblia diz que Jesus em Cesareia vai fazer uma pergunta: mas quem é o Filho de Deus? Arabandai a súbia. Alguns vão dizer: é Jeremias, é Elias ou é João Batista. Mas Pedro ele vai se destacar. Ele vai confessar que Jesus é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E o mestre vai dizer: respondeste bem, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não respondeste da carne e não respondeste do sangue. Aleluia. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Não prevalecerá contra a igreja, porque a igreja é de Jesus de Nazaré. Não tem monarquia, não tem demônio, não tem nada que vai impedir a obra de ser realizada. Meu Deus da glória! O diabo ele pode se levantar, mas a obra ela não para. E se é você não querer fazer, Deus ele vai levantar outro. Mas a obra de Deus ela não para. Lá em Açougue, Anai, porque ele não depende do homem, ele não depende de mim nem de você para fazer a obra dele, para fazer os seus prodígios. Aleluia, meu Deus. Pedro ele vai confessar. Ele tinha intimidade com o Senhor. E o Senhor: sobre ti colocarei, sobre essa pedra
pedra edificarei a minha igreja. O nome Pedro significa pedra, significa rocha. Aleluia. Alaia sob, alaia sai. E Jesus é a pedra, Jesus é a rocha é inabalável. E todo aquele que está em Jesus, aleluia, não tem vento, não tem tempestade, não tem falatório, não tem levante que vai impedir eu e você de prosseguir na caminhada. Porque você está na rocha. Ele é as pedras de esquina. Mas é necessário permanecer. Não saia da pedra, não saia da rocha. Aleluia. Sabe por que muito tem caído, tem afastado? É porque não está na pedra, não está na rocha, não está em Jesus, mas está na areia. Meu Deus do céu. Está sem estrutura, está sem base. Quem é a base? É Jesus. Aleluia. Porque se eu e você ficar olhando para A e para B, olhar para quem falar de mim ou de você, nós não vamos ficar de pé. Porque até o próprio Jesus foi tentado, foi perseguido. Observa aqui, quando ele nasceu, esse Herodes aqui é da linhagem daquele que perseguiu Jesus. Observe quando ele nasceu em Belém da Judeia. A Bíblia diz que os magos, os sábios, eles viram as estrelas e eles entenderam que Jesus, o Filho de Deus, tinha nascido. E ele sai do Oriente e vai para Jerusalém. E ali eles falam com Herodes. Então Herodes fala com aqueles homens sábios. Chegando lá, se é o Filho de Deus, que nos avise. Só que eles usaram a estratégia. Eles foram acompanhando a estrela. E quando ele chega lá, ele topa com Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz, e pela visão, eles foram visitar os magos do Oriente. E quando eles retornaram, eles passaram por outro lugar. Mas antes disso, eles ofereceram sacrifício. Eles deram ouro. Eles deram ali mirras. Eles deram de melhor para o Senhor. E muitas vezes nós não queremos dar o melhor para Deus. O que é o melhor para Deus? A melhor adoração, o melhor louvor, ser grato ao Senhor. Aleluia. É isso que Deus quer de mim e de você. Mas tem pessoa que quando recebe a bênção, é o primeiro virar as costas para Jesus. O homem está cheio. Pessoas ingratas. Abaixa o cenário, tá bom. Já vira as costas. Deixa de servir o Senhor, achando que está agradando. E eles retornam e não falam nada para Herodes. A Bíblia diz que Herodes ele fica furioso. E ele projeta, ele chama os sacerdotes, os escribas. E aí ele vai decretar uma ordem para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E o próprio Deus vai visitar e mandar José, vai para o Egito, porque Herodes quer te matar. Porque sabia que ele era salvação para a humanidade. Que através dele, eu e você ia ser liberto, ia ser transformado. Que através de Jesus, Aramandaia Sôbia, esse que as coisas velhas se passaram, mas tudo se fez novo. Quando eu e você aceitou o Senhor, quando eu e você fez uma aliança com Deus, você é uma nova criatura na presença. Meu Deus da glória! Ninguém dava nada por mim e por você. Mas Deus ele pega as coisas loucas para confundir os sábios.
E Jesus ele fugiu, porque Herodes queria matar. Muitas vezes é necessário fugir da aparência do mal. É necessário fugir de tudo aquilo que não provém de Deus. Você quer viver coisas grandes? Fuja da aparência do mal. Fuja de tudo aquilo que vai te tirar do foco da presença do Senhor. Observamos que os apóstolos ele vai exercer o seu chamado, vai dar início à igreja primitiva. E Pedro foi posto como um cabeça, como ali líder dos apóstolos. Homem que muitas vezes não tinha estudo, né? Homem simples, homem humilde. Mas Deus ele não olha para isso. Ele olha para o coração. Ele vê além. Aquilo que eu não posso ver, ele vê. Alaia sob Anai. E muitas vezes nós perguntamos: eu sou incapaz. Como é que eu vou fazer? Como é que, aleluia, como é que eu vou exercer o meu chamado? Mas quem capacita é Deus. Quem usa é Deus. Quem dá autoridade é o Espírito Santo de Deus. Só basta eu e você se posicionar como Pedro, Tiago, João se posicionaram. Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, ao ponto de ser perseguido, de ser maltratado, caluniado. Será que eu e você suportaria as perseguições, as pedradas, as calúnias? Porque para eles não foi fácil. Observe que João Batista já estava morto, perdeu a cabeça por pregar a verdade, a palavra do Senhor. Agora Herodes já está se levantando contra a igreja, o cristianismo. Mas quanto mais eles perseguiam, a igreja crescia. Você tem que entender: quanto mais tu persegue, mais Deus te honra. Quanto mais fala de ti, eles vão ter que olhar e ver Deus na sua vida. Meu Deus da glória! Quanto mais se levanta contra a vida do servo, Deus ele honra. Deus tem dupla honra para mim e para você. Aleluia. Mas permaneça de pé. Continua andando, caminhando, olhando para frente. Continua perseverando, como Pedro, fazendo a vontade e o íntimo do Senhor. Aleluias. Observamos aqui no capítulo 12 que Herodes ele vai se levantar contra a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que ele já tinha ali lançado a mão sobre Tiago e matou ele a fio da espada, e maltratava os cristãos, os apóstolos. E a Bíblia diz que ele lançou as mãos sobre Pedro, porque viu que estava agradando os judeus. Aleluia. Tem muito Herodes no dia de hoje. Tem muitos judeus no dia de hoje que se agrada com a queda do irmão. Verdade. Que se agrada, aleluia, com a derrota do irmão. Verdade. Aleluia. Tem muito Herodes no dia de hoje que não pode ver Deus honrando o irmão que se levanta, começa a falar mal, começa a apedrejar. Meu Deus da glória! Esse tipo de cristão é como Herodes.
Tá grosso isso aí, é verdade. Que não pode ver ninguém bem. Se Deus está honrando no ministério, se levanta. Se Deus está honrando no casamento, se levanta. Se está honrando materialmente, se levanta. Mas ninguém quer passar o que você passa. Ninguém quer passar, aleluia, a barreira que você enfrenta. Está achando que você caiu de paraquedas. Está achando que você está aqui por acaso. Não sabe o seu sofrimento, não sabe a sua luta, não sabe a sua dor. Mas Jesus, Ele conhece, porque foi Ele que nos libertou e nos restaurou. E hoje, Ele você. Meu Deus da glória! Glorifica, exalta. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Deus hoje está quebrando cadeia. Deus hoje está quebrando. Aleluia! Meu Deus da glória! Porque não tem cadeia, não tem cadeado, não tem algema. Que Ah, Deus, Espírito Ele não Santo da pode verdade. quebrar nesta noite. Meu Deus da glória! Uribi calabacalabara saio. Imidi cabarabara calasaio. Eles vão lançar a mão de Pedro. Aleluia. Mas a Bíblia diz que a igreja continuava em oração pela vida de Pedro. Observa que a igreja estava em luto. Mas não parou de orar. A igreja estava de luto, porque perdeu um dos seus irmãos Tiago, mas não parou de orar. Estava unida orando, porque a oração, ela tem poder. Aleluia. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando, pagando um alto preço. Alemandaia sob anai. E muitas vezes nós não queremos orar, nós não queremos pagar preço. Aleluia. Mas a igreja crescia porque era unida. Havia um propósito. A igreja estava unida contra o sistema do mundo. E se nós hoje não tivermos unido, aleluia, Aramandaia sai, porque a vontade do sistema é acabar com a igreja. Mas tem uma igreja de pé que não para de orar, aleluia. E essa igreja, ela vai subir para a eternidade. Aleluia! Essa igreja é você. Eu creio, meu Deus. Rabadoia sob a Nácia. Deus enviou hoje por causa da oração. Deus ouviu o clamor do povo, do teu servo fiel. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Herodes estava esperando passar o período da Páscoa para poder julgar Pedro. Mas Pedro estava dormindo. Aí eu faço uma pergunta. Pedro, sabendo que talvez ia morrer, porque ele tinha experiência de Tiago, sabendo que talvez no outro dia ia perder a sua vida, mas Pedro estava dormindo. Será que eu e você conseguiria dormir estando no lugar de Pedro? Porque Pedro estava descansando no Senhor. Pedro sabia que Deus tinha o poder de intervir e de te libertar. Porque não foi a primeira vez que Pedro foi preso. Não foi a primeira
mais poderia ser condenado à morte, mas ele estava dormindo, porque o seu corpo estava preso fisicamente, mas a sua alma estava livre. Rabandai assobe anai. A sua alma estava livre. Aleluia. Porque por mais que talvez ele fosse morto, mas havia uma eternidade, aleluia, preparado para Pedro. É por isso que ele estava descansando no Senhor. Meu Deus. Então descansa em Deus. No meio da prova, no meio da luta, descansa. Porque essa prova não é para te matar. Descansa. Porque o mesmo Deus que enviou o anjo para libertar Pedro, ele tem o poder, aleluia, de entrar com providência na sua vida, de mudar o cativeiro, de mudar o cenário, de quebrar as correntes que te impedem de viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que o anjo visitou Pedro e tocou ali na ilharga de Pedro e chamou: levanta. A Bíblia diz que imediatamente as correntes ela foi quebrada. O lugar que estava escuro e escuridão foi iluminado por causa da presença do Senhor. Pedro estava preso, agora estava livre. A outra hora você estava preso, mas hoje nós somos livres, somos libertos, porque Jesus nos libertou. E a Bíblia manda Pedro, ali o anjo manda Pedro, ó, veste as suas vestes, coloca a sua sandália, coloca a sua capa e saia. Aleluia. Coloca, porque nós não podemos sair de qualquer maneira. Coloca a sua capa. É falando para Pedro, não sai de qualquer maneira. E vai sair pela porta da frente. Aleluia. Para todos ver. Aleluia, mandai a sai. É Deus falando, vou eu te honrar. Aleluia. Não mandai a sai. Vou eu concretizar aquilo que eu tenho na sua vida. Aleluia. Aqueles que viu você sendo humilhado, vai ver Deus te exaltando, vai ver Deus te honrando. Pedro vai vestir a capa, porque havia uma missão e não poderia sair de qualquer maneira. Era necessário botar a capa, é se revestir das armaduras do Senhor. Não sai de qualquer maneira para fazer a obra, mas se revista da presença de Deus. Coloca a capa, coloca a sandália nos pés, alaia sob a nácia. Antes de fazer a obra, se revista, porque Pedro não poderia sair de qualquer maneira. E ele sai. E a Bíblia diz que ele vai sair pela porta da frente, porque ali havia os soldados, os quartetos, né? E ele saiu. E Pedro não entendeu o que estava acontecendo. E ele achava que era uma visão. É o que Deus ele vai fazer na sua vida, na minha vida, que nem eu e você vai entender. Aquilo que Deus ele vai fazer, aquilo que ele tem preparado para mim e para você. Aleluias. Pedro ele não entendeu, achou que era uma visão, e mais na frente ele foi entender que Deus tinha enviado um anjo e tinha te tirado da prisão. E quando ele chega na casa de Maria, mãe de João chamado Marcos, e ele vai bater na porta, vai sair uma menina chamada Rod, e quando ela vê que é Pedro, ela sai correndo e vai dizer à igreja. Só que eles não vão acreditar e vai achar que ela viu um anjo, mas ela afirma dizendo que era Pedro.
E Pedro continuou batendo. E quando eles saíram, eles depararam com Pedro. E Pedro vai contar tudo o que aconteceu. Aleluia. E a igreja, ela estava unida. Foi por isso que venceu o mal. Foi por isso que venceu, aleluia, o sistema daquela época. E hoje eu e você tem que estar unido. A igreja, ela não pode trabalhar com divisão. Porque no dia de hoje há muita divisão no meio da igreja. Uns querendo ser melhor que o outro. Aleluia. Um querendo aparecer mais que o outro. Querendo uma vida de glamour, de status. Querendo chamar a atenção para si, não para Deus. E muitas vezes acha que Deus está se agradando. Mas naquele grande dia o Senhor vai falar: apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Meu Deus da glória. É necessário acordar, voltar ao primeiro amor. Amém, irmãos? Amém. Até aqui o Senhor me trouxe. Quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade. Quero passar para quem é de direito e as palmas que exaltam o nome do Senhor.